Olá, meu nome é Larissa Quinto Ramos e eu venho apresentar o pôster do meu trabalho de conclusão de curso. Aplicação de análise de dados no combate ao Covid-19, visualizando a influência da vacinação no combate à pandemia em território brasileiro, que foi orientado pelo professor doutor Fábio Silva Lopes. O coronavírus, também conhecido como Covid-19, é uma doença infecciosa causada pelo vírus do SARS-CoV-2, que acometeu o mundo no final de 2019 e início de 2020, sendo originado na China. A doença ela atingiu o nível de pandemia e ocasionou milhões de mortes no mundo todo. Devido à sua fácil disseminação e ao impacto mundial que essa doença teve, diferentes áreas de atuação foram motivadas a desenvolver pesquisas para nos ajudar a entender a evolução da doença no mundo e o que a pode ter influenciado. Este trabalho, ele possui como objetivo analisar os dados que foram coletados da pandemia do Covid-19 e verificar aplicações de análise de dados que ajudem a compreender a evolução da doença no Brasil, utilizando a abordagem de visualização de dados. Nos objetivos específicos, identificar os picos e os declínios dos casos e óbitos por Covid-19 no estado de São Paulo e analisar quais eventos podem estar relacionados a esses picos e declínios. Analisar também a influência que a campanha de vacinação contra a Covid-19 teve na evolução da pandemia no estado e comparar com o período em que não ocorreu essa vacinação. Na metodologia, o estudo foi realizado utilizando uma base de dados de um projeto de pós-doutorado, monitoramento contínuo da Covid-19 no Brasil, coleta, análise e modelagem de dados epidêmicos, que foi registrado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Viçosa. Essa base, ela foi selecionada por reunir dados oficiais desde o início da pandemia, proporcionando dados que foram coletados mundialmente pela OMS e também alguns dados específicos da vacinação que foram coletados em território nacional pela Secretaria da Saúde. Para explorar essa base de dados, foi escolhido o modelo de visualização de dados, utilizando como uma base para a construção dos gráficos a linguagem de programação Python, explorando as bibliotecas Pandas e Matplotlib. Na visualização desses gráficos, foi utilizada a junção de gráficos de barra e também o gráfico linear para que fosse mais prático identificar a evolução da doença ao longo do tempo e assim conseguir relacionar os pontos identificados aos eventos coletados na mídia e também disponibilizado por organizações governamentais. Nos resultados preliminares do estudo, nós temos aqui na figura 1 o gráfico de incidência de casos por Covid-19 no estado de São Paulo, e na figura 2 temos o gráfico de incidência de óbitos por Covid-19 no estado de São Paulo. Com a construção desses gráficos, foram identificados picos e declínios diferentes ao longo de todo o período da pandemia. A vacinação ela ocorreu no estado de São Paulo em janeiro de 2021, iniciando por grupos prioritários e seguindo um calendário específico de vacinação que foi determinado pelo governo, onde foram aplicadas vacinas de dose única e também vacinas de 2 doses, onde foi necessário um período de 1 a 3 meses para conseguir completar o quadro vacinal. Ainda no início da campanha de vacinação, é possível identificar os maiores picos de incidência de casos e óbitos por Covid-19 no estado de São Paulo. Eles ocorreram por volta do mês 4 de 2021, só que se acompanharmos ao longo do tempo, é possível identificar uma divergência entre essas duas incidências. No início do ano de 2022, ocorreu novamente um novo pico de incidência de casos, que conseguiu se igualar ao já ocorrido anteriormente no ano de 2021. Só que dessa vez, o pico de incidência de óbitos não acompanhou conforme ocorreu anteriormente em 2021. Então, no ano de 2021, nós temos uma alta conjunta dos picos de incidência e ela não voltou a ocorrer nas incidências identificadas no ano de 2022. Na próxima etapa, como os próximos passos, nós temos a conclusão do gráfico de vacinação e também a refinação das visualizações, para que assim seja feita uma análise comparativa com os dados coletados da mídia e também aos que foram disponibilizados pelas organizações governamentais. Dessa forma, os eventos serão comparados aos picos que foram identificados, a fim de analisar e identificar eventos relacionados e também identificar se a vacinação contra a Covid-19 teve alguma influência na evolução da pandemia no estado de São Paulo, onde esses resultados vão ser apresentados no artigo. Muito obrigada pelo seu tempo.